1935 que tudo começa. Lá, época da Grande Depressão. Foi a primeira grande crise cíclica do capitalismo. Então estava muito ruim na época. Tanto que a gente chama até hoje de Grande Depressão. O governo americano fez um plano chamado New Deal, um novo acordo, para começar e tentar sair dessa depressão. O New Deal foi em 1935, então o contexto é uma depressão iniciando a melhorar, o começo da saída da depressão. Foi aí que tudo começou. E o mercado de quadrinhos, nessa época, ele estava consolidado nas tirinhas dos jornais. Então, se você quisesse entrar para esse business, a fórmula era essa. Tinha que imprimir nos jornais e pagar o sindicato. Bom, eis que um militar, que também era escritor, chamado Malcolm Weller Nicholson. Este cara, ele queria entrar para o mercado, para esse business. Mas ele não queria fazer desse jeito convencional. Ir lá, jornal, reimprimir tirinhas, pagar o sindicato e tal. Ele quis publicar realmente o material original e imprimir e publicar ele. Foi aí que ele criou a National Align Publisher, a empresa que publica um quadrinho de 38 por 25, tamanho grande para a época, e ele lança o quadrinho No Fun. Como ele quebrou o esquema de sair das tirinhas de jornal, ele criou um espaço para criação. E aí que o Joe Shuster e o Jerry Siegel foram lá trabalhar com ele, essa dupla. E lá, no número 6 da New Fun, eles realmente quebraram alguns paradigmas, porque até então os quadrinhos eles estavam muito envoltos com faroeste, pegada mais assim divertida, né? Tinha comédia, né? Isso era o que acontecia na época. E eles criaram um personagem que era um detetive que investigava assuntos sobrenaturais. E era o Doutor Oculto. Isso, para a época, né? Foi uma outra quebra de paradigma. O primeiro herói mascarado do mundo, que foi Fantasma, estreou num jornal americano. Em agosto de 1936, a primeira Olimpíada transmitida ao vivo pela TV foi em Berlim, na Alemanha nazista. O Hitler estava lá na plateia, só esperando para confirmar a supremacia ariana. Só que teve um corredor americano, o Jesse Owens, negro, que venceu diversas provas. Na frente do Hitler, assistindo ali, na frente do mundo, ao vivo. Ziel! 700 Meter Lauf ist erhoben! O cara foi um verdadeiro herói da época. Além da New Fun, eles criaram a New Comics. Na New Comics, eles tinham uma pegada, de novo, com mais comédia e humor, porque era o que funcionava naquela época, né? Era o auge do negócio. Só que, curiosamente, no número 11... Número 11 da New Comics, estamos anunciando uma revista chamada Detective Comics. Eles colocaram um primeiro anúncio escrito Detective Comics e tinha a cara de um chinês lá. Em 37, realmente vem a número 1 da DC Comics, um conceito interessante, onde tem vários detetives, né? São personagens, mas eles combatem os chineses, o clã chinês. E como eles enfrentam o mesmo inimigo, isso dá uma baita noção de ligação entre o quadrinho, que é algo inédito. Histórias diferentes combatendo o mesmo inimigo. Um dos personagens desse quadrinho importante foi o Slam Bradley, que era um policial freelancer,
que foi criado pelo Jerry Siegel e o Joe Shuster. E esse personagem, ele já apresentava traços do Superman. Então, nesse quadrinho diz que cai uma nave do nada na Terra e aí aparece esse ser com super força, ele explica, faz toda uma explicação científica logo na primeira página, fazendo uma comparativa dele com uma formiga que tem 10 vezes a força maior do que o seu tamanho, explica que ele tem um poder de impulso mais forte que um gafanhoto, enfim, vai explicando um pouquinho da origem dos poderes dele, mas não fala nada do planeta Krypton, não explica. Pô, é o clássico, né? A primeira aparição do Superman é o clássico. E quando você lê nos dias de hoje, o que eu acho curioso é que o S, né, ele está muito claro na capa. Mas quando você vai ler os quadrinhos, eu estou fazendo assim, mas na verdade é assim, né? Porque a gente só vê a versão digital. A versão impressa é muito cara. Quando você lê esse quadrinho, você vê que os caras desenhavam o S lá no meio muito ruim. Parece que eles não sabiam o que fazer ali. Não dá a impressão de que era o S. Ou, enfim, parecia uma pizza, assim. Então era muito estranho. Aí tem um determinado momento que sim, que ele afirma que é um S, assim, mais quadrado. Então ele realmente, já no primeiro quadrinho, ele salva a Lois Lane. E de repente a Lois Lane, lá nesse inteirinho aí, ela é raptada pelos criminosos e sai correndo com o carro. E aí tem a cena clássica dele que ele levanta o carro com uma mão só, dá uma chacoalhada, derruba os caras e amassa a porra do carro ali, animal. A cena e salva a Lois Lane. A Lois Lane fica assim assustada, né, porque ela não entende nada, não sabe o que é isso. E aí ele fala assim nos quadrinhos, não precisa ter medo de mim, eu não vou te machucar, tá tudo certo, tamo junto. A dupla conseguiu deslanchar aí a produção, né, a criação deles, né, o Joe Shuster e o Jerry Siegel, que é o Superman. E foi uma criação muito bem sucedida, né? Tá aí até hoje. E eles eram fãs de filmes de ficção científica e tal. E eles já estavam querendo fazer alguma coisa nesse estilo. Em março de 1938, a Alemanha nazista ocupou a Áustria. Por que eu pus aspas? Porque a maior parte da população austríaca era a favor dessa ocupação. O próprio Hitler era austríaco. Então isso foi o primeiro grande spoiler do que estava para acontecer. O spoiler da Segunda Guerra. É em 1939, em maio de 1939, que a gente viu pela primeira vez o Batman. E foi muito interessante, porque de repente o que a gente conhecia na época era o Super-Homem, que era uma coisa mais, era de esperança, era colorido, e de repente vem o Batman, que é uma figura completamente sombria. Ele tinha uma máscara, que o design dele era mais parecido com o morcego do que é hoje, porque a orelhinha dele, por exemplo, saía daqui mesmo, do lado, e não daqui, não parecia um chifre que nem parece hoje. Até então, no meio da revista, no tempo todo, tava lá o Bruce Wayne conversando com o comissário Gordon, coisa de gente rica, né? O cara tinha sinal verde para entrar lá e ficar conversando com o chefe de polícia no horário de serviço, e tudo bem, tá normal, com o charutão lá, conversando como tá a vida. De repente tinha alguma ocorrência policial, o comissário falava, vem cá, você quer me acompanhar lá, Bruce? Ah, quero sim, vamos lá. De repente falava, puxa, eu lembrei de uma coisa, eu vou ali pegar. Aí de repente apareceu o Batman, espancava os caras e tal. No final, quando o Batman resolveu o caso que estava rolando lá e tal, o crime que estava sendo investigado, ele acerta um soco no Alfred Stryker lá, que é o primeiro vilão do Batman, e esse cara cai num tanque de ácido. E aí, pra galera que leu assim a primeira vez, fala assim, esse Batman é um assassino, cara. Matou... Porque você não explica se ele tá vivo, se ele tá morto. Ele caiu lá e é isso aí. Depois esse vilão ele aparece mais pra frente, mas na primeira vez que você lê, nunca teve contato, realmente dá um susto. O público descobre que aquele cara que conversava com o comissário Gordon o tempo todo era o Batman. E é engraçado que tem os elementos vários elementos que a gente conhece hoje já estavam lá, que era a roupa do Batman clássica. Teve poucas variações até hoje, né, do como que era. O Batman já tinha um carro, mas só que não era o Batmóvel, era um carro comum. Né, que devia ser muito estranho o pessoal de Gotham City passeando pela rua, de repente aparece um carro com um cara vestido de morcego dentro, ok.
E tinha o comissário Gordon, que estava lá. O que não tinha ainda era o bate-sinal, tanto que ele sabia das coisas que aconteciam porque ele conversava com o comissário Gordon, ele era amigo do comissário Gordon. Apesar dele ser sombrio, ele não parecia ser muito perturbado da cabeça, que nem ele é hoje em dia, né? Como ele foi sendo desenvolvido. Ele parecia que tinha completo controle da situação, era meio irônico até. Então é um personagem que parece que já nasceu redondo, ele já nasceu praticamente o que ele é hoje. Um marco importante, né? Primeiro herói da DC a ganhar um título próprio. E aqui somos lembrados um pouquinho da origem da primeira revista, que era da Action Comics, na primeira aparição do Superman. A gente conhece os pais do Superman, Mary e Jonathan, não é Martha, Mary. E aí que eles encontram a cápsula do Superman e os adotam. Eles percebem que ele não é da Terra, né? Que ele tem poderes especiais, seus poderes, superpoderes, que ele é super poderoso, mas que ele deveria esconder os poderes da humanidade, mas também ele poderia ajudar e dar a assistência necessária quando a humanidade precisasse. E também é a principal motivação do herói e também o cânone do personagem. Diferentemente da cronologia normal do personagem, os pais do Superman morrem nessa edição. Eu acho que foi em 1º de setembro de 1939 que aí realmente a guerra começou. A Alemanha nazista ocupou a Polônia.